Como funciona o mercado de câmbio? Observe só existe mercado de câmbio porque os países têm moedas distintas. Então, enquanto o Brasil tem um real, os Estados Unidos tem um dólar, pelo fato de existir moedas diferentes, o mercado de câmbio é o mercado onde existe a troca, ou seja, para trocar real por dólar ou dólar para real, existe esse mercado onde que ocorre a troca. E para isso existe a taxa de câmbio. O que é a taxa de câmbio? É a taxa de conversão de uma moeda para outra moeda. Existem diversos fatores que impactam na taxa de câmbio, né? É questão de inflação, importação e exportação. Então, o Banco Central, inclusive, ele fica, um dos objetivos do Banco Central é monitorar o mercado de câmbio, fazendo com que a nossa moeda tenha um valor correto. Então, para isso, existe um monitoramento. Existem algumas questões com relação ao câmbio, que, por exemplo, quais são as instituições que podem operar com câmbio, que podem fazer troca de moeda? Praticamente todas as instituições que operam no mercado podem fazer operações de câmbio, operações de importação e exportação que envolvem câmbio. Porém, algumas podem fazer todas as operações, outras têm alguma restrição com relação ao que pode ser feito. Por exemplo, os bancos, de uma maneira geral, podem fazer todas as operações. Quando falo banco, com exceção de banco de desenvolvimento. Então, todos os bancos, com exceção de banco de desenvolvimento, podem fazer todas as operações de câmbio. Assim como a Caixa Econômica Federal também pode fazer todas as operações de câmbio. As outras instituições podem também operar com câmbio, mas nem todas as operações. Existem restrições por parte do Banco Central com relação a quais operações essas outras instituições podem fazer. Bom, uma outra questão que foi perguntada é o que é posição de câmbio. Posição de câmbio pode ser posição comprada ou posição vendida. E o que significa ser posição comprada ou posição vendida? Como as instituições financeiras operam com câmbio pronto e câmbio no futuro, o banco, se ele comprou mais moeda do que ele vendeu, ele está então numa posição comprada, ou seja, ele fez mais operações de compra de moeda estrangeira do que de venda. Da mesma forma, ele pode ter a posição vendida, ou seja, ele vendeu mais moedas do que ele comprou. Aí você pode achar estranho, porque como que ele vendeu mais se ele não tinha? Porque na verdade ele pode fazer operações tanto no câmbio pronto quanto no mercado futuro. A operação pronta, né, são aquelas operações onde a liquidação ocorre em até 2 dias úteis.